Galera, o mundo não gira, ele dá cambalhota. Eu sabia que esse dia iria chegar. Vocês lembram quando Nicolas Ferreira, à direita, diziam assim: o Lula vai perseguir os cristãos. Mas olha só quem está perseguindo. Essa cena é de agora, mas me fez lembrar de um outro vídeo. Um bom vídeo, que mostra que no fim das contas a estratégia sempre foi a mesma. Responda a pergunta rapidinho. Só por que depois das eleições você não voltou mais à missa, ô Haddad? Haddad? Ô Haddad, por que depois das eleições você voltou à missa? Bolsonaro não vem na tragédia Deixa de ele me Brumadinho. responder, deixa ele me Bolsonaro responder. Ô Haddad, depois você não voltou à missa? Cara, manda o Bolsonaro voltar pra missa. Por quê? Olha só, vai na missa e não deixa de ser esquerdista. Como assim, Nicolas Ferreira? Mas não era o Lula que iria perseguir? Você aí foi atrás do Haddad, porque o Haddad ia nas missas e o Lula foi orar na igreja. E aí Nicolas Ferreira escreveu assim: ano eleitoral e seus milagres. Já pensou? Flávio Bolsonaro foi se batizar nas águas, foi no Muro da Lamentação. Olha só, o tanto de coisa. Bolsonaro, quando perdeu, ninguém viu mais ele frequentar uma igreja. Aí agora, ano de... E Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira, quando você menos espera, eles estão aonde? Isso mesmo, nas igrejas. Mas não era o Lula que iria perseguir? Parece que não, né, Nicolas? Olha aí, pessoas lindas aqui do canal. Agora me diga uma coisa, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês e vocês deixem aí nos comentários, tá? Logo aqui no início disso. Agora o povo brasileiro, para ir uma igreja, agora tem que consultar o pessoal da direita agora? É? Eu não sabia disso. Eu não estava sabendo disso, que agora o brasileiro, seja ele quem for, para ir a uma igreja, tem que consultar o pessoal que vive em igreja agora para poder dizer se pode ir ou não. Que é isso, gente? Que é isso? O que é isso, tá? Olha aí que as pessoas que diziam que era o governo do presidente Lula que ia ficar perseguindo as pessoas de irem à igreja, tá vendo? Vocês estão vendo quem fica perseguindo as pessoas para não irem à igreja? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo quem é que anda, né, querendo impedir as pessoas de ir até a igreja? Não é a esquerda, né? Vocês estão vendo por aí que não é a esquerda. Quem está fazendo isso é o povo da direita, tá vendo? Por que será, né? Já que esse ano aí tem muitos políticos aí que estão ó, indo muito à igreja, né? Há 2 anos atrás, esses políticos não estavam viviam dentro de igreja orando, rezando, fazendo, né? Fazendo as coisas dentro de igreja, não. E por que que esse ano, que é ano de eleição, esse povo tá tudo indo para dentro de igreja, não? Vocês não acham que isso está estranho, não? Vocês aí que estão me assistindo não estão achando muito estranho isso, né? Porque 3 anos e pouco, né? Eu não via Flávio Bolsonaro, né? Até o Nicolas Ferreira que diz que é de igreja, mas eu não vejo esse pessoal dentro de igreja, gente, sabe? Né? Sabe? Eu não vejo esse pessoal fazendo o que Jesus fazia, indo para as ruas, não é? Fazer a obra de Deus de verdade, porque fazer a obra de Deus, gente, eu digo aqui para você, fazer a obra de Deus não é você andar com a Bíblia debaixo do braço e viver dentro de uma igreja, não. Isso não é pregar a palavra de Deus, né? Até porque não está escrito não está escrito na Bíblia, né, que Jesus disse que aquele que vai ser salvo é aquele que andar com a Bíblia debaixo do braço e ficar 24 horas dentro de uma igreja. Não, a Bíblia não diz isso. Aquele que faz a obra de Deus, Jesus não falou isso não, hein? Que para você servir a Deus, você servir a Deus, é você ter que andar com a Bíblia debaixo do braço e morar dentro de uma igreja. Isso é mentira. Jesus não falava isso. Hã? As obras que Jesus fazia era ir para a rua, ajudar as pessoas, os pobres, os necessitados, né? Jesus andava até no meio de quem hoje em dia, essas pessoas não andam com esse tipo de pessoa. Andava até com aquelas pessoas, né, que para muitos não tem uma, né, gente, né, andar no meio de pessoas que Jesus mandava com Maria Madalena, andava com pessoas, como dizer assim, perdidas, vamos dizer assim, porque para não estar falando uma palavra, né, mais
que não pode estar falando certas coisas aqui, né, no YouTube, né, gente? Né, certas palavras, né? Pessoas perdidas, vamos dizer assim, que hoje em dia os cristãos, eles dizem que ele não anda com pessoas perdidas, tá vendo? E Jesus andava com pessoas assim, gente. Jesus andava com pessoas que entre aspas, são perdidas. Essa que é a verdade. Né? Jesus andava com Maria Madalena. Jesus andava com Maria Madalena, tá vendo? E Maria Madalena, né, não era uma moça muito, né? Então, gente, vamos parar de hipocrisia, né? E outra coisa, Jesus, ele dizia uma coisa para os falsos religiosos daquela época, que ele veio naquela época para aquelas pessoas que estavam doentes, que ele veio para este mundo para ajudar aquelas pessoas que estão doentes, não as que têm saúde, né? Olha o que ele disse, traduzindo o que Jesus disse, que ele veio para este mundo naquele tempo para ajudar as pessoas que estão perdidas. Foi isso que ele disse. Foi isso que Jesus disse, que a vida deles pode mudar, que a vida deles tem tudo para mudar. Mas para isso, para ele mudar, as pessoas tinham que olhar primeiro para dentro de si. Para dentro de si. E infelizmente, hoje em dia, as pessoas não olham para dentro. As pessoas não olham para dentro de si. As pessoas não olham para dentro do coração. Né? E quando Jesus fala o coração, ele não está falando do coração, o órgão. Ele está falando do interior do ser humano. É isso que Jesus fala. Né? E outra coisa, ele dizia, se você for bom, o seu corpo será bom, os seus olhos serão bons. Mas se você não for bom, o seu corpo será trevas, os seus olhos serão trevas. Olha aí, outra coisa que ele falava também. Jesus falava isso, gente. Essa que é a verdade. Então, Jesus não veio para aqueles que estão saudáveis. Quando ele veio a esse mundo, ele veio para ajudar aquelas pessoas que estão doentes, ou seja, traduzindo, as pessoas que estão passando necessidade, as pessoas que estão passando dificuldade. Jesus veio para ajudar, resgatar essas pessoas que estão perdidas, pessoas que estão largados pela sociedade. Foi para essas pessoas que Jesus veio a esse mundo. Essa que é a verdade. Não foi para ajudar os falsos religiosos, não. Jesus não veio para ajudar essas pessoas. Mas Jesus veio a esse mundo para resgatar as pessoas que estão perdidas, que estão sem esperança na vida. Ele disse isso, gente, tá? Então, olha só aí, ó. E antes de nós continuar, para você que estão gostando aqui do conteúdo do canal, se você quiser nos ajudar, eu vou deixar o QR Code para você nos ajudar aqui com o nosso canal, tá? Com Pix, tá? Com qualquer valor, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, tá? Se você puder, nos ajude, tá? O Pix, que é o QR Code, vai ficar por algumas partes aqui do vídeo, você pode fazer a sua doação. E se você fizer a sua doação com o final 99 centavos, assim, por exemplo, R$1,99, R$3,99, R$5,99, você deixa aí nos comentários que eu vou falar o seu nome aqui, tá? No vídeo, agradecendo você, tá bom? Tudo bem? Tá? E se você não puder nos ajudar com o Pix, você se inscreva no canal, deixa o seu like aí, tá? Curta, comente aí e compartilhe os vídeos do canal e diga de qual estado vocês estão me assistindo, tá, meus amores? Tá? Deixa aí nos comentários para mim, tá? Deixa aí nos comentários aí, você que fez a doação do Pix, tá? Com valor, com o final 99 centavos, tá? Que eu vou R$1,99, R$3,99, você deixa aí na descrição do vídeo que eu vou falar o seu nome aqui, agradecendo a você, tá? Pelo Pix que você enviou aqui para o canal. E se você também quiser participar do grupo do WhatsApp aqui do canal, o link do grupo do WhatsApp vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Para vocês que querem participar do link aqui do canal, tá bom, meus amores? Tudo bem? Continuando. Então, meus amores, vamos, né, gente? Vamos, né, vamos ser cristão não de boca, né? Porque hoje em dia as pessoas são cristãos de boca. E cristão de boca, gente, infelizmente não funciona, né? As pessoas que dizem ser cristãs de boca e dizem estou fazendo a obra do Senhor. Não está, não. Você não está fazendo a obra do Senhor, porque a obra do Senhor é prática.
a obra do Senhor é você ser praticante, né? Esse fazer a obra de Deus de teoria não funciona, tá, gente? Esse negócio de dizer eu, eu faço a obra do Senhor e o que ela faz na obra do Senhor só é na boca, não funciona. Você não é um cristão, tá? Você não é um cristão, não, tá? Cristão é aquele que pratica o que Jesus fazia, o que Jesus praticava aqui nesta terra, né? Quando ele dizia que ele veio a este mundo para ajudar as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão sem esperança, as pessoas que estão largadas pela sociedade, que não vê esperança, né? Que não vê um futuro na vida delas. Então, Jesus veio para ajudar essas pessoas, gente, tá? É para essas pessoas que Jesus veio para este mundo, para ajudar as pessoas que estão largadas, abandonadas pela sociedade, tá? Então, isso é fazer a obra de Deus. Então, o verdadeiro cristão é o que é fazer na prática o que Jesus fazia, né? A verdadeira obra de Deus é essa. É você ir para a rua, é você estender a mão para o seu próximo, né? Aquele que está passando dificuldade, você ir lá, fazer o que for necessário para ajudar aquela pessoa, resgatar aquela pessoa e recolocar ela de volta na sociedade, gente. Isso é fazer a obra de Deus, tá? Tá vendo? Fazer a obra de Deus é isso. É o que o presidente Lula faz aqui pelo povo brasileiro, tá vendo? Isso é fazer a obra de Deus, tá? Não é viver socado dentro de uma igreja 24 horas ou andar com a Bíblia debaixo do braço e ficar na rua gritando igual uma pessoa, né? Gritando, berrando, apontando o dedo na cara do outro, dizendo que o outro vai para o inferno. Jesus não abria a boca e falava isso para ninguém, gente. Jesus não abria a boca e ficava ameaçando o outro, dizendo: se você não for para a casa de papai, você vai para o inferno. Se você não for para a casa de papai, você vai para o inferno. Jesus não falava isso, gente. Jesus nunca abriu a boca pregando a palavra de Deus nas ruas, nos lugares. Ele ameaçava ninguém. Jesus não ameaçava ninguém. Hã? Ele não ficava ameaçando a pessoa, dizendo: você vai para o inferno se você não for para a casa do papai. Ele não fazia isso. Faz isso as pessoas hoje, que estão, infelizmente, sem noção, que não sabem nem o que é fazer o bem nesta terra. Essa que é a verdade, que vive na base da ameaça, que vive ameaçando as pessoas. Isso não é coisa que se faça. Pregar o evangelho não é ficar ameaçando ninguém, dizendo que ela vai para o inferno. Isso não é pregar o evangelho. Isso é ameaça, ficar ameaçando o outro. Então, gente, vamos cair na real, né? Vamos cair em si. Você querer levar os outros para dentro da igreja, na base da ameaça, na base do medo, isso não funciona. Isso não funciona, gente, tá? Vamos pregar o que Jesus pregava. E Jesus não fazia isso. Não pregava a palavra de Deus ameaçando o outro, dizendo que se ele não fosse para a casa do pai, se você não for para a casa de papai, você vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é coisa de gente, sabe? Me desculpa, hein? Pelo amor de Deus, né? Vamos arrumar uma estratégia melhor para você levar as pessoas até Deus, né? Né, gente? Né? Pelo amor de Deus, não na base da ameaça, tá? Querer levar a pessoa, né? Querer mostrar Deus, Jesus na vida da pessoa, né? Não é usando a ameaça que você vai, né, conseguir isso, né, gente? Tá bom? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos refletir, né? Vamos refletir que pregar a palavra de Deus sejam imitadores de Cristo. Vocês têm que imitar o que Jesus fazia. Imitar, não só falar. Porque falar uma coisa, eu faço a obra do Senhor. E na prática você está jogando praga para as pessoas, você está apontando o dedo, dizendo que se ela não for para a igreja, ela vai para o inferno. E se ela não devolver o dízimo e as ofertas, ela vai para o inferno. Isso não é pregar a palavra de Deus, tá? Isso é ameaçar. É ameaçar o outro, né? Chantagear o outro para poder levar ele para a igreja de qualquer jeito. E não funciona, tá, gente? Tá? Isso não é pregar a palavra de Deus. Vamos ser praticantes do que Jesus praticava. Ajudando ao próximo, né? Espalhando o amor, solidariedade, né? E mesmo que você não tenha recursos financeiros para ajudar outra pessoa, só de você ouvir a outra pessoa, você já está dando uma atenção para aquela pessoa, tá? A atenção, você está dando atenção para aquela pessoa, mesmo que você não tenha dinheiro. É outra forma de você fazer a obra de Deus, tá?
né? E se você tiver recurso financeiro, melhor ainda. Você vai lá e ajuda aquela pessoa, resgatar ela, novamente dizer para ela que ela tem esperança na vida dela, que a vida dela pode mudar sim, e que ela não está sozinha, né? Que ela tem pessoas que vê ela, né? Que Jesus, né, tocou no coração de outra pessoa, ela está lá. Jesus tocou no coração de você que está me assistindo e levou você até essa pessoa para ajudá-la, tá bom? Isso é fazer a obra de Deus, meus amores, tá? Essa é o verdadeiro cristão, aquele que pratica o que Jesus praticava. E praticar a obra do Senhor, praticar a obra de Deus é isso, estender a mão para o seu próximo, né? Aquilo que você quer para você, você tem que querer para o outro. É isso que Jesus dizia. Aquilo que você quer, deseja de bom para você, você tem que querer para o outro, tá? É assim que Jesus ensinava. Jesus não ensinava o que as igrejas ensinam, a ser egoísta, a ser arrogante, a ser prepotente e dizer que ele é o melhor. Jesus não era arrogante, não era prepotente, não era individualista, ele era solidário. Jesus era solidário. Jesus era solidário. Grave isso dentro da sua mente. Jesus, ele é solidário. E quem quer seguir a Jesus, ser praticante do que Jesus praticava é ser solidário, gente, tá? Vamos ser mais solidário. Vamos fazer o que Jesus fazia. Aí sim, você está fazendo a verdadeira obra do Senhor, que é o que o presidente Lula faz aqui no Brasil e no mundo inteiro, né, gente? E é no mundo inteiro, né? E é no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não, tá? Então, vamos seguir o exemplo de Jesus, vamos seguir o exemplo do presidente Lula, tá? Porque, né, o presidente Lula é outro exemplo que nós devemos seguir, que nós devemos nos espelhar. Nós devemos nos espelhar no que o presidente Lula faz, né? Estendendo a mão para as pessoas que... E ele não esquece, tá? E ele é o tipo de pessoa que ele não esquece das pessoas mais humildes. Ele não esquece. Sabe por quê? Porque ele já viveu essa vida. Ele já viveu uma vida muito simples, uma vida de muita dificuldade, mas ele venceu. Ele venceu. E assim como ele venceu, né, Deus deu sabedoria, conhecimento para ele, ajudando outras pessoas quando ele entrou para o Sindicato dos Metalúrgicos para reivindicar os direitos dos trabalhadores. Deus deu sabedoria para ele e hoje ele é o nosso presidente da República, né? Então, gente, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, vamos encerrando por aqui. E se você quiser nos ajudar aqui com o Pix aqui do nosso canal, aqui pro canal, eu vou deixar o QR Code para você fazer a sua doação aqui do Pix, tá? Com qualquer valor, tá bom? Com R$ 2,99, tá? E os que colocarem R$ 2,99 no final, assim, R$ 2,99, R$ 1,99, R$ 3,99, você deixa aí abaixo na descrição, aí nos comentários, e eu vou agradecer você aqui no canal, tá? Pela doação, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar os vídeos, tá bom, gente? Então, vamos finalizando por aqui mais um vídeo aqui do canal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!